RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI, estamos iniciando mais um programa Entre Livros, com alguns convidados hoje. Hoje nós estamos aqui com a casa cheia. O livro de hoje, o título dele é De Soma. Vocês já vão saber o que é isso, tá? São novas abordagens para o estudo da morte. Esse livro ele foi escrito por uma equipe de pesquisadores da Conscienciologia, que estudam esse tema de somatologia. Os organizadores dessa obra são Carmen Carvalho, Luci Pavese, Maria do Carmo Benini e Vanderlei Carvalho. A Luci está aqui do meu lado, né? Luci é uma das organizadoras. Ela é licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, é bancária aposentada e ela é estudiosa da Conscienciologia desde 2016. E nós temos mais dois convidados. O Wilton Gunça. O Wilton, ele é economista, especialista em pedagogia organizacional, psicologia social, gestão de recursos humanos, ele é servidor público federal e ele é voluntário da Conscienciologia desde 1993. E a nossa terceira convidada, Marilza de Andrade, já esteve aqui conosco para falar do livro dela. Então ela é escritora, né? Ela é pesquisadora da Conscienciologia desde 1986, né? Já participou de várias atividades, verbetógrafa da enciclopédia. Enfim, nós estamos aí com essa equipe e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, para vocês é que vocês explicassem, né, falassem para a gente aí, então, o que é de soma? Boa tarde a todos. De soma é descarte do soma, que é um neologismo criado para a morte, porque a morte ele tem um tema mais pesado, então para ficar mais leve, descarte do soma, porque a gente viu assim que o maior medo que existe é o medo da morte, então a gente criou esse neologismo para ficar mais leve e desmistificar. E também a Conscienciologia é uma ciência, né? Então, a tendência é a mesma criação de palavras novas, né? Que são os neologismos, até para poder a gente diferenciar aí do senso comum, né? Uhum. Mas vamos lá. Na ciência convencional, uma área que estuda a morte é a tanatologia. Sim. Só que ela estuda a tanatologia pelo viés da vida intrafísica, dessa dimensão aqui. Na Conscienciologia, a gente descobre que existe uma outra realidade muito maior. E nisso a gente percebe que a questão da morte ganha outras peculiaridades. E a primeira delas é essa, que é simplesmente descartar um dos veículos de manifestação de como a gente se apresenta nessa realidade maior, né? E tem um outro detalhe, né, a respeito desse descarte do soma. O ser humano é tão apegado ao soma, ao corpo físico que ele tem, que ele esquece que esse soma só serve para essa vida. Então, a gente tem cuidado, porque é através dele que a gente vai executar a nossa programação existencial, a nossa ProEx, é que a gente vai fazer assistência ao outro, vai receber assistência, mas ele é um veículo completamente descartável. E o ser humano, dentro do senso comum, como você abordou ainda há pouco, ainda não parou para pensar sobre isso, Rose. Né? Assim, ainda tem muito tabu, tem muito sofrimento com a morte, né? A ideia da morte ainda traz muito sofrimento. E a verdade vital nasceu, vai morrer um dia. E as pessoas não conseguem lidar com essa realidade da vida. É um paradoxo, né? A realidade da vida qual é? A morte. Que você vai morrer um dia. Né? Sim. Então a gente percebe isso na humanidade de uma forma geral, independente de sistema de crença, inclusive,
né? Independente do sistema de crença da consciência ali. E este tema está ligado a duas dores muito sérias, né? Que é a própria dor da perda. Então, isso para as pessoas é algo inconcebível, né? Então, elas não sabem lidar com perder as coisas, e quanto mais perder uma pessoa, um ente querido, e a dor da dúvida. Ou seja, o que vai ser da minha vida sem aquela pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa depois, aliás, quando ele coloca para a gente, o que será de mim depois que eu morrer? Então, são uma série de dúvidas que as pessoas também carregam. E essa dúvida de não saber essa resposta de imediato causa muita dor, muito transtorno. Quando você começa a ter experiências fora do corpo, começa a interagir outras dimensões, você vê que esses medos desaparecem. Por quê? Ninguém perde ninguém, você continua a existir, e aí é um outro panorama que se abre, né? E tem o ponto de vista também de quem morre, né? Porque a gente, tudo que a gente vê falar de morte é sempre do ponto de vista de quem está aqui e alguém que se foi. Né? Mas a pessoa que foi, ela também vai passar pelas suas crises, ela também vai ter, né, vai ter que lidar com essa perda do próprio corpo, né? Não está mais aqui no corpo. Então, assim, também tem toda uma preparação para quem está aqui para poder lidar bem depois que morrer também. Né? Como o Wilton falou, a projeção consciente, ela faz com que a pessoa aprenda, a consciência aprenda a lidar com uma nova parafisiologia, que é a do psicossoma, entendeu? Então, ela aprende a ter outros atributos, a usar outros corpos que nós não usamos, quer dizer, usamos, mas de forma velada, né? Por causa da coincidência dos veículos de manifestação do corpo físico. E isso tudo é um aprendizado para a consciência quando ela retorna à multidimensionalidade. Mas eu acredito também que a questão da tanatofobia, né, que é o medo da morte, e o próprio a pessoa se força a ignorar que um dia vai morrer. Ela perde pai, mãe, irmão, filho, marido, e vai perdendo as coisas, mas ela não consegue se ver naquela condição de dessomante. Isso. Então, essa autovisão de dessomante é muito importante, e o livro traz essa realidade, entendeu? Nós, do Colégio Invisível da Dessomatologia, nós temos o lema seguinte: compreendendo a dessoma, desmistificando a morte. Excelente. Então, na hora que você começa, porque tudo na vida, quando a gente não entende, a gente acaba tendo, né, assim, receio, você não sabe como é que é. A hora que você familiariza com aquilo, né, excelente. Então, e a gente buscou nesse livro esclarecimentos, eliminar medos, tabus, preconceitos, essas lacunas que esse livro veio para suprir essa lacuna. Agora, Lucy, fala só uma coisa, o que é esse colégio? Como que funciona? Colégio Invisível da Dessomatologia. É um grupo de pessoas se reúnem onde? De modo invisível? Invisível, invisível. É um colégio da Conscienciologia, que ele foi criado em 2008, com esse intuito mesmo, de aprofundar os estudos. Tem vários colégios, várias especialidades. O nosso é para estudar a morte mesmo, né? Então são pesquisadores da morte. Somos a turma da morte. Somos a turma da morte, e a gente tenta passar isso para as pessoas, né? Para ficar leve, esclarecer todos os aspectos ligados à dessoma. E... Posso complementar até. Assim, e esse colégio visível é um termo que a gente traz da ciência convencional. Então, isso existe desde o século XVII, quando um físico-químico irlandês, Robert Boyle, ele juntou e começou a conectar com pesquisadores de várias partes do mundo que estavam pesquisando determinado tema. Ou seja, por que é invisível? Porque as pessoas se encontram não fisicamente, mas através da troca de informações, de pesquisas, de trabalhos. Nesse período eram as cartas, né, que levavam meses e meses, sim. E hoje em dia, através da internet, é possível, né, ser invisível, porque a gente tem um encontro virtual semanal. Mas aí cada um vai apresentando a sua pesquisa e o grupo vai trocando ideias sobre aquilo. A gente se reúne todas as quartas-feiras, das 7h30. Virtualmente, né? Pelo Skype, e ali nós trocamos conhecimentos, damos acolhida às pessoas que chegam, porque geralmente quem veio tem alguma vivência com dessoma, principalmente o luto, né? Eu, por exemplo, vim num momento muito difícil,
que me indicaram num curso para fazer isso, e ali foi a minha casa, foi o meu chão de novo, né? E é interessante, assim, que nós nos reunimos nessa reunião, às 19 horas, só que à noite nós temos das 4 horas da manhã às 5 horas da manhã um encontro extrafísico. Ai, que bacana. Que a gente busca ajudar situações calamitosas, por exemplo, lá na Venezuela, em furacões, o Rio de Janeiro. Então, nós vamos ajudar pessoas que estão dessomadas ali, chocadas, perdidas, e fazemos esse trabalho. Ou seja, tem um trabalho que é aqui, o estudo em si da morte, do tema da morte, mas também vocês têm uma atuação aí fora do corpo, Sim, né? A gente se prepara. Direta. Tudo que é da Conscienciologia tem relação com assistência, né? Senão a gente não... Uma das coisas que caracteriza o Colégio Invisível também é que o Colégio Invisível não tem sede física. Ah, sim. Então, daí esses encontros virtuais, tudo é feito nesse nível, né, de coisa. E uma coisa interessante que vai facilitar muito as pessoas aí, elas começarem a interagir na multidimensionalidade. Então, quando elas começam a se esforçar para ter uma projeção consciente, para sair do corpo, ter vivência. Nós temos também até a Lucy que toma conta do nosso TENEPS, né? TENEPS. Nós temos um grupo de TENEPS dentro do colégio, a Lucia que faz a distribuição dos nomes, que chega bastante, né? Muita gente pede a TENEPS do grupo e é um trabalho maravilhoso que o grupo faz, muito bom, com resultados assim bem imediatos que a gente tem. Então, tem uma frase da Daniela que ela diz assim, não tenha medo da morte que você sai vivo dela. É mais ou menos assim, é mais ou menos isso, Repense na morte. Repense. Você vai sair vivo dela. Você vai sair do acidente. Porque pensar é uma coisa, agora repensar, você é arremetido numa outra dimensão. Então, muito criativo. E só para complementar, tem pessoas nesse grupo que estão nos Estados Unidos, estão em Portugal, na Espanha, além dos brasileiros. Alemanha, França, tem gente de todo lado. Diversos lugares participando. E eles vão ter a oportunidade de acompanhar, porque nós estamos também no Facebook, vamos para o YouTube, e você que está nos acompanhando, vamos dar um tempinho para você também repensar, mas nós vamos voltar a discutir aqui sobre esse tema de soma.
Estamos então novamente aqui com com a equipe do Colégio Invisível da Dessomatologia, falando sobre o livro Dessoma. E, bom, são muitos os assuntos que envolvem a morte, né? Quando a gente pensa assim, esse livro, ele mostra bem essa realidade, porque você tem uma noção assim, tudo bem, nós nascemos, vamos morrer. Mas assim, o tanto de variável que tem envolvida com a morte é muito grande, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? Só para dar uma ideia, este livro está dividido em 3 partes. Uma parte que é a parte mais conceitual das ideias, da visão geral do processo da dessoma mesmo. E uma segunda parte muito rica, que são relatos de experiências que as pessoas tiveram antes, durante e depois são os conceitos básicos da Conscienciologia para quem não teve nenhum contato conosco, poder entender melhor do que nós falamos. Falando nisso, Wilton, ele serve de um cartão de entrada para a Conscienciologia, porque ele é um livro que ele não é técnico, ele é um livro com uma mensagem, com uma linguagem simples e acessível para qualquer tipo de público, mas ele não deixa de ter um rigor conceitual. Sim. Ele tem os conceitos do paradigma, tudo bem explicadinho, e a pessoa que tem acesso a isso, de repente ela vai querer se aprofundar mais e chegar mais perto da Conscienciologia. São 29 capítulos, feitos por 23 autores. Então, é uma equipe grande. É uma equipe grande, ou seja, é rico, é multifacetado. Multifacetado, profissionais de área, né? Nós temos aí 2 médicos, né? Inclusive, advogados. 3 médicos. 3 médicos. 2 advogados. 2 advogados, dando a sua versão sobre o evento 4 do Dessoma. psicólogos. Poxa, que bacana, consciencioterapeuta, né? Que a Regina é consciencioterapeuta. Então, é bem variado. Agora, você estava comentando com a gente da sua experiência. Você pode falar um pouquinho? Porque é o que você traz aqui no seu livro, né? Ou no seu livro, no livro de vocês, no seu capítulo, você traz um pouco da sua vivência, né, nessa área. O meu capítulo, ele chama Reencontros e Despedidas. Quando chegar e partir são apenas faces de uma mesma viagem. Eu conto uma história de um amigo de infância que eu reencontrei. Ele que me convidou para fazer um curso da Conscienciologia, e a gente se tornou assim foi uma história de amor muito interessante, muito diferente. Eu lembro dessa história. Aí houve um problema que eu não vou contar para vocês, que vocês têm que ler o livro para saber. Já fazendo marketing. Fazer o marketing. Mas foi muito interessante, porque se eu não tivesse ganhado aquele presente dele, que era um curso da Conscienciologia, e começado na Conscienciologia, eu não sei como eu teria reagido, sabe? Então foi muito importante. E essa história que eu conto no meu capítulo. Muito Mas interessante. aonde que entra a morte nesse? Ele morreu. Ah, tá. Ele dessomou. E aí é como o seu processo de superação dessa perda, né? E, assim, ele me deu o curso, eu vim para a Conscienciologia. A gente ia casar, ele dessomou, aí eu vim para o Colégio Invisível, e tudo aquilo que antes, né? Quando eu comecei a estudar a Conscienciologia, tudo que eu aprendi na Conscienciologia, eu pude aplicar naquele dia do acidente. Sabe, Eu cheguei na Conscienciologia também por causa de uma perda. Eu conto no meu livro, Consciência e Revolução, que eu tinha um namorado que eu amava ele, né? E ele ligou para mim e falou, vamos morar junto? E eu fiquei assim, como assim morar junto? Mas eu fiquei com preguiça de onde ele estava. Falei, vem para cá. No meio do caminho, ele morreu. Sofreu um acidente chegando assim 300 metros da minha casa. Aí o meu mundo caiu. O meu mundo caiu. Então, assim, eu fui na Conscienciologia, eu fui entender. E aí eu fui relacionar aquelas experiências que a gente tinha de sair do corpo quando era criança. Então quer dizer que eu posso sair do corpo, posso me encontrar com ele. Então ele continua vivo, né? Então, assim, é como se realmente essa frase da Daniela Miari
É real. É como É. se a gente fosse desmistificando aquilo que é um tabu, que é uma coisa assim, a morte é uma coisa tenebrosa. A ideia do colégio Não é é? esse. E aí, quando você começa a entender isso tudo, é como se aquela dor fosse diminuindo, porque existe uma dor da perda, né? A Não gente é acha assim, um não dá, lugarzinho para ela. a gente vai lidando melhor com isso, vai entendendo, vai se colocando no lugar do outro, vai tendo experiência em conta com a pessoa, você vê como é que ela tá. Mas, assim, a humanidade sofre muito com isso, Você né? falou uma coisa interessante, que as pessoas acham que quando vai querer entender mais a questão da morte, da dessoma, que ela tem uma obrigação moral de não sentir a perda do ente querido. E não é isso. Apenas você vai aprender a lidar, porque você tem respostas. Porque senão é repressão, né? Você tá senão é repressão. Porque dói mesmo. É um ente querido, né? De repente você joga tudo pela janela, enterra junto com o ente querido? Não. Você tem um histórico de vida. Aquela pessoa que está saindo da sua vida, ela permaneceu com você durante muito período, um período muito grande. E teve vivências fortes que ajudaram, essa vivência ajudou a constituir o que você é hoje. Né? E o colégio tem essa proposta. É bem tratado, dá licença, só um pouquinho, já que você fazer um parênteses aqui, esse relacionamento é tratado no capítulo da Mônica Tavares, que mora nos Estados Unidos, ela é psicóloga do luto, ela escreve sobre continuous bond, são os laços continuados. É um passo além do luto, sabe? É bem interessante. Tem várias abordagens aí, mas isso é uma questão que as pessoas que vão nos ouvir, né, que tá ouvindo o programa, que ela vai entender que estudar a morte, se interessar pelo assunto, procurar mais informações, vai dar esclarecimento, e o esclarecimento vai fazer com que elas entendam melhor aquele momento na vida delas. Porque imagina, né? Porque, né, assim, eu tenho a experiência, porque eu vivi na pele, eu senti, né? Então, assim, você está acostumada a ter um ritmo de vida, uma rotina, a uma companhia, né? Você tem lá a sua vida toda organizada com aquela pessoa. E aí é como se fosse um vácuo, que aquilo se forma de repente. Você não está esperando aquilo, né? No caso de um acidente, como foi o meu caso, né? Você não tem, aquilo não está no seu planejamento, de repente sua vida mudou, acabou. Você tem que recalcular tudo. Tem que, e aí então você tem, além da perda da pessoa, você tem que reorganizar a vida sem ela, né? Então, quer dizer, é complexo mesmo, né? Eu uso uma analogia que é a seguinte, num processo de perda, é como se estivesse num armário todo montado, e que alguém de uma hora para outra tira uma prateleira. Excelente, é isso aí. E aí o que é preciso? Precisa que você tire tudo que está lá dentro, coloque para fora, para reorganizar e colocar de volta ao armário. Então esse processo de rearrumação é o processo de luto e que a gente tem que aprender a viver. Isso. Mas o que acontece? Você estudando o próprio processo da soma, o tirar as coisas e recolocar, não é que você não vai sentir, mas não vai ter o peso que a sociedade, de modo geral, coloca nisso aí. Olha a diferença de quem tem o esclarecimento. Olha a clareza, o raciocínio do Wilton. Né? Ele fez uma analogia com o armário, e a nossa vida acaba sendo, né? Onde você arquiva tudo, né? Guarda tudo que você sentiu. Então, você vai ter que reorganizar a sua vida em cima daquele vácuo que causou, aquela prateleira vazia, né? E ocupar essa prateleira com outras coisas. E substituir as lembranças, vão assim, mas o que se viveu com a pessoa, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa, se viveu e não se vai negar. Está na sua memória e faz parte de você. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, ninguém perde ninguém. O professor Valdo falava muito nisso, né? Então ninguém perde ninguém. Os vínculos que são feitos, eles permanecem, só de uma forma diferente, mas permanecem, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Mas aí tem que ter cuidado em cima, ninguém perde ninguém, mas não quer dizer que eu perdi um ente querido em qualquer grau e eu vou ficar mentalizando essa pessoa que dessomou o tempo todo. Perfeito. Então, eu vou ter que ter um respeito por essa consciência, não negar o que eu vivi, mas não querer reconstruir um relacionamento a nível
Porque aí já é um extrafísico. egoísmo. Você quer que a pessoa fique do seu lado. Aí já mesmo ela passa a não ser sendo assédio mais. em cima do dessomado. Existe um capítulo, o capítulo 13 do Aham. livro, da parte 1, que é chamado Para Direito dos Dessomados, É da da autora Karina Barreto. Da Karina E ela Barreto. aborda muito bem isso. Então, são coisas que as pessoas nunca pensam, né? E ela traz isso de uma forma muito, muito Porque brilhante a no livro. pessoa, assim, Dos o fato pré-dessomar- dela ter a perda, né, faz com que a pessoa evoque mesmo, né? É. E às vezes essa evocação não vai trazer um bem-estar em quem está do outro lado. É. Então acaba não sendo positivo. Então vamos dizer isso, assim, né? a mesma coisa, eu costumo comparar também assim. Ah, fulano foi tentar a vida nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Aí fica aquela irmã, aquela namorada, aquela mãe, o tempo todo ligando, você tá bem? Você tá bem? Como é que você tá? E o cara lá querendo trabalhar, querendo tocar a vida, reconstruir a vida em outro espaço. Então, quem dessoma, quando se vira consciência, se precisa ter um pouco de sossego, sim, né? E enquanto a gente aprende a lidar com as perdas aqui embaixo, que é a proposta do livro, a gente tem que ter em mente que a gente não pode perturbar com os nossos pensene quem já dessomou. Até porque ele também vai ter que lidar com as próprias perdas, né? Não tem mais o choque corpo, da não tem mais dessoma, aquela, né? O choque da dessoma, né? Não tem mais aquela família, entre aspas, né? Vai ter. E aí, assim, importante também é que a gente pensar que ele vai ter outras atividades. Sim, né? outras então, funções. Assim, a vida né? para ele tomou um outro rumo, vai preparar para a próxima existência, vai ver quem vão ser os próximos pais, vai ver, né? Enfim, vai ressignificar alguns sentimentos, alguns vínculos. Entender melhor, né? Isso. O que se passou aqui embaixo, fazer um levantamento. Na verdade, assim, o luto ele acontece não só para quem está aqui, quem deixou, quem perdeu. E o seu artigo é sobre luto, né, sobre luto, mas para quem também foi. Então, às vezes, não trata muito bem isso. Então, nesse meu artigo, eu vou abordar o quê? Como é o processo do luto? Na visão, um panorama. Sim. Porque ele é muito complexo, são muitas variáveis e existem diversos tipos. Quer ver um luto que as pessoas, às vezes, não dão importância e que ele é muito sério? É o luto encoberto. Por exemplo, o luto não reconhecido. Imagine que você perdeu um animal de estimação. Muitas pessoas acham que aquilo ali... esse ano, fugiu e não voltou mais. Pronto. Então, esse sentimento, essa dor dessa perda, ela tem que ser respeitada. Mas o que acontece normalmente? Não, isso é frescura, isso é besteira. Um animal tem outros. Um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que teve um relacionamento, um adultério, era amante de uma pessoa. De repente, essa pessoa morre, e ela, por ter sido amante, ter tido uma relação totalmente escondida, não poder falar sobre isso, não poder expor a dor de ter perdido o amante. Então, isso é muito sério e acontece, né? É a nossa realidade. Então, existem diversos tipos de manifestações. Outra, bem séria, por exemplo, a mãe que acabou de perder, estava grávida e perdeu um filho, abortou, ou teve um aborto espontâneo. Ela entra num processo de luto tão sério quanto se estivesse vivo. Sim. Então, é toda uma área que a gente começa a estudar, começa a aprofundar. Na verdade, né? E para isso precisamos trazer o quê? O viés consciencial. Porque na hora que você começa a estudar pelo paradigma consciencial, você começa a respirar um pouco essa situação, você começa a sobreparar a situação da perda. Então você começa a colocá-la num contexto muito maior. Eu dou a seguinte situação. Estamos vivendo uma vida menor, essa vida no intrafísico, e com a morte a gente parte para uma vida maior. Ou seja, na verdade não existe a morte, existe vida dentro de vida. Vida dentro de vida, né? Então, é uma forma que eu encontro para entender melhor tudo isso. É uma mudança de dimensão, mas é uma mudança também de realidades, né? Sim. São ciclos, né, que a gente vai passando. Mas a gente ainda tem muito mais para conversar, e a gente volta daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais.
Estamos aqui então com a Lucy, Marilza e Hilton falando sobre dessoma. E vocês comentaram aí sobre a questão do aborto, a perda, a dor de perda do aborto, né? A gente pode falar mais um pouco sobre geralmente, na família, né, teve uma pessoa que teve um aborto espontâneo já com 3 meses de gravidez, e há pouco tempo surgiu para a gente, né, um depoimento de uma mãe que perdeu um dos gêmeos e teve que estar no YouTube esse caso, e teve que levar a gestação a termo, sabendo que um dos bebês já está... ficou lá dentro? Ficou Ai, que até difícil. conseguir. Ela está passando por esse luto, que o bebê que nasceu bem, está bem. Então, ela, quando olha um sorridente, ela não pode esquecer do outro que não está ali junto com ela. E aí eu lembrei desse caso em família, e a pessoa ficou muito tempo sem ter vontade de passar um batom. Poxa. Porque ela dizia, gente, vocês não entendem, eu estou de luto por dentro, eu perdi um filho. E para a mãe é isso, né? Para quem está fora desse contexto, né? Então eu deixaria um recado que as pessoas respeitassem mais esse luto dessa mulher que abortou de forma espontânea, né? Criança, porque realmente o sentimento é de luto, e é uma perda grande, um filho é uma perda grande, não importando, né, a idade, Mas a aí, idade dessa criança. Aí, Marilza, eu acho que não só respeitar o luto dessa mãe, mas respeitar qualquer tipo de luto. Sim. Porque um animal, qualquer pessoa, qualquer tipo de luto, ele tem que ser respeitado. Qualquer tipo de perda vai trazer a sensação de luto. Não só respeitado, como vivido. Porque o luto não vivido, ele dá muitos problemas de saúde, emocionais, psicológicos. Já é as cenas do próximo capítulo. Já é as cenas do próximo capítulo. Que é o próximo livro. Pode ser, quem sabe. Possivelmente será um próximo livro sobre luto. E a gente traz um outro luto, que às vezes as pessoas não pensam nisso, que é o luto coletivo. Então, por exemplo... uma personalidade famosa. Não, aquele luto, por exemplo, lá de Brumadinho. Do avião coletivo, que caiu. No sentido de muitas mortes. Não, nos dois sentidos. Tanto no coletivo, de ser muitas pessoas que foram atingidas pela aquela morte, como já uma que tem um efeito na coletividade. Por exemplo, até hoje nós pranteamos a morte de Ayrton Senna. Então, como símbolo e tudo mais, é uma pessoa que é reverenciada e sempre é um exemplo de vitória, de garra e tudo mais. E isso, muitas pessoas conseguem se lembrar. Não, no dia 1º de maio, eu estava lá, estava fazendo tal coisa, quando recebi a notícia da morte dele. Então, é um tipo de luto, também tem que ser estudado, tem que ser visto, né? Porque assim, por mais que você passou pela experiência, a pessoa que passou pela experiência, ela sabe. Mas assim, quem não passou, ela não consegue entender a dimensão do tipo de sentimento. Sim. Mas, de qualquer forma, para a sociedade como um todo, é uma dor. Então, né, não tem, assim, até a gente quebrar essa realidade é com muito livro de vocês mesmo, né? Porque assim, você entendendo mais o processo, fica até mais fácil. Mas não significa também que a pessoa vai deixar de sentir, né? Eu, por exemplo, eu lembrei logo de Brumadinho, porque eu trabalhei muito extrafisicamente naquilo, até porque a ligação que eu tenho com o estado de Minas, eu conheci a cidade, conheço lá o Inhotim, né? Então, recebi muita gente na TENEPS, tudo bem identificado, devido à minha ligação afetiva que eu tenho com o estado de Minas Gerais. E então, a comoção na cidade foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi no extrafísico, em termos de desastres coletivos e tudo. Então, a comoção eu posso comparar, por exemplo, com Mariana. A comoção de Brumadinho foi muito maior do que a comoção no desastre de Adriana. Estou falando nisso a nível extrafísico, as minhas percepções como projetora consciente, entendeu? E isso demorou muito a limpar para poder as pessoas respirarem um pouco melhor na cidade de uma forma geral.
que aquilo também vai ficar, aquela dor vai ficar, né? É um amigo, é um parente, é um primo de um primo, e assim vai. Na cidade pequena, pessoas conhecidas, ainda com aquelas características de cidade colonial, né? Que a cidade tem muita característica. Agora, o importante é o seguinte, existe um fato, o momento da perda, existe um momento de vivência dessa perda, e o que mais importante, o momento da recuperação ou superação dessa perda. Então, a Conscienciologia, no trabalho assistencial, o nosso foco não é só ficar na dor. Eu acho que o nosso foco é dizer o seguinte, não, existe uma dor, ela tem que ser vivida, mas ela tem também que ser superada. Não, e reperspectivada, porque Sim. a pessoa ela tem duas opções. Ou ela se afunda naquela dor e ela vai ficar a vida inteira chorando, vai passar lá 2 décadas e a pessoa ainda está chorando, Sim. ou ela vai refazer a vida dela, reorganizar e arrumar o armário, né? Sim. O que é tremendamente nocivo, né, em todos os aspectos, no intra e no extrafísico. Essa pessoa que, por exemplo, ela mantém o armário com as roupas, o chinelo, o cachimbo, o cigarro, sei lá, o livro que a pessoa estava lendo antes de ir para um hospital, antes de ter alguma coisa. Então, esse ambiente mórbido que se cria, que as pessoas aqui embaixo criam, porque não tem condições de lidar com aquela perda, com aquele luto, né, como o Wilton falou, é muito importante a vivência do luto, porque à medida que você esvai aquele sentimento, aquela energia, ela vai se recompondo internamente e começa a ver uma luz no final do túnel. E, por outro lado, a Consciex, ela vai poder seguir livremente também na multidimensionalidade o caminho dela. Porque quanto mais você pensa, mais você prende aquela Consciex ali. Sim. E se você faz um culto ao parente que dessomou, mantendo as coisas nos lugares como a pessoa queria, isso é muito nocivo dos dois lados, no intrafísico e no extrafísico. E Marilza falar nisso me faz lembrar a questão dos fenômenos. Então, como é que você começa a comprovar essa realidade multidimensional, essa realidade extrafísica que nos acompanha o tempo todo? Através de alguns fenômenos. Então, esse livro ele aborda basicamente 5 tipos de fenômenos. O primeiro deles é a própria projeção da consciência, a saída do corpo, ou seja, essa experiência que todos nós temos diariamente. Temos relatos de experiência de quase morte. Temos 2 capítulos que vão abordar experiências que as pessoas tiveram desse tipo. Isso aí é uma abordagem interessante, né? Sim. A pessoa ela esteve quase lá, né? A quase lá, morte é justamente. E pôde voltar para relatar. Aí fala, não sei o que tem do outro lado. Sabe, gente, sim. tem muita. Pelo menos passa a ter noção. E muita pesquisa já sobre isso. Tem. Isso. Aí temos também casos de precognição. Pessoas que sabiam, que foram informadas, elas sabiam que tinham sido algo antes de alguém chegar com a notícia. Às vezes a pessoa já sabe da morte do outro e já sabe da própria, né? Sim, eu conheço também. Pessoas que sabiam qual era a data que ela ia dessomar. E eu sei de pessoas também que previram, por exemplo, no meu caso eu senti. Na mesma semana eu pensei assim, puxa vida, né? Se acontecesse alguma coisa com ele, eu estava andando, eu era motoqueira, eu andava de moto. Eu estava andando de moto e eu pensei assim, gente, se acontecer alguma coisa com a minha moto, alguma coisa comigo, e se eu não tiver mais ele aqui, como que eu vou fazer para me virar sozinha? Aí eu parei e falei, gente, que bobeira, né? Olha só. E ele, da parte dele, ele veio falar para mim, falou, olha, eu já plantei uma árvore, já tive um filho, e só falta eu escrever meu livro. Sabe, assim, tudo na mesma semana, umas coisas, né? Assim. Então, quer dizer, às vezes aquilo não é tão nítido, tão real, assim, que você já sabe o dia exato, a hora que vai acontecer. Mas você tem insights, você tem, né, toda uma preparação até extrafísica de que pode vir a acontecer alguma coisa. Mas se a gente não tiver antenado, aí entra todo o desenvolvimento do parapsiquismo, né, que a gente aprende aí na Conscienciologia, né? Outro fenômeno, o próprio fenômeno da clarividência. Então, tem relatos aqui no livro de pessoas que vendo pessoas antes dela morrer, ela já começava a ver quem estaria esperando por ela na outra dimensão, começa a relatar isso. Sim. Ou pessoas que já perderam e vê aquela pessoa que morreu aparecer para ela, para até confortá-la. Né? O próprio relato da Lucy é brilhante nisso, é emocionante nesse sentido. Você viu ele? Ai, que bacana. Na hora que aconteceu, eu senti um abraço. Olha, que interessante. E antes também a gente Você vê o que é o parapsiquismo, né? Desmistifica mesmo. Não tem como, gente. Você sentiu, você viveu a experiência, tá ali, ninguém te contou.
Ninguém precisa falar que ele está bem, você sabe, você estava Uhum. com ele, né? Tá. Existe um. Deixa eu só fechar em cima dela, em cima do que ela falou. É um padrão para a pessoa poder saber se quem dessomou está bem, é você parar para se perceber, porque à medida que você vai tranquilizando, o outro também está. É mão dupla, entendeu? E aí Essa no seu artigo você fala muito sobre isso, né? É. Nessa E o último interação. fenômeno também que é relatado é a própria projeção do adeus, né? Que são alguns relatos de pessoas que na hora que estão morrendo, elas é como se elas quisessem avisar alguém alguém que tem um vínculo muito forte, mas que está distante. E ela se manifesta de alguma forma, e também temos relatos desse tipo no livro. Então o livro é rico algum desses fenômenos. Não, é por isso que eu estou falando. Assim, são muitas variáveis, são muitas coisas. O livro está muito pensa, assim, rico. Na palavra parece assim banal, né? Ou parece, tudo bem, todo mundo vai passar por isso. Mas quando a gente começa, aí é o papel do pesquisador, né? Você pesquisar, aprofundar num tema, aí a gente vai vendo o quanto da complexidade que tem. Mas a gente pode, então, dar um último intervalo? Daqui a pouquinho a gente vem com o último bloco? Daqui a pouquinho estamos de volta. Pensei que não tinha mais, que eu queria falar aqui de todos os... Falando aqui sobre a dessoma, ou seja, morte, né, literalmente. Gente, então assim, na verdade, até para a gente morrer, a gente tem que se preparar, né? Nós estamos falando de quando morre, mas se a gente for pensar na nossa vida, se a gente já sabe que o dia vai morrer, a gente pode se preparar para isso, né? E isso, às vezes, a gente pode fazer de uma maneira voluntária, como que eu vou dizer assim, consciente, ou às vezes precisa de alguma coisa que aconteceu na nossa vida para a gente se preparar, como é o caso da Daniele Miari. Daniela. Ela tem uma doença degenerativa, que é a esclerose múltipla. Isso. E ela descobriu, na vivência dela, na superação, e um jeito de ajudar os outros e assistir os outros. Então, com a doença dela, foi... inclusive, né? Sim. Outras coisas juntos, foi criado o movimento Vida Saudável Dessoma Feliz. Poxa, que legal! Então, chama atenção, assim, para que nós temos que manter nossos pensenes, que é o pensamento, sentimentos, energias positivos e equilibrados. E, então, isso chama a necessidade também de manter a saúde mental, energética e emocional. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos lúcidos, vivendo, enfrentando as coisas lúcidas. E provavelmente nós teremos uma dessoma lúcida e continuaremos lúcidos do outro lado. Cuidar da saúde é uma preparação para uma morte, né? Vamos feliz. Dizer assim. Feliz, vamos dizer assim. Brincando, né? Mas é um jeito de dizer. Não, eu quero dizer assim, se você tem consciência, ciência de
de tudo que acontece no extrafísico. Você sai do corpo, você tem parapsiquismo, você já sabe que você vai morrer, e você continua tratando mal do seu corpo, não come direito, não faz atividade física, não cuida do corpo, é como se você tivesse uma responsabilidade perante a sua morte, você pode estar antecipando. A Daniela tem uma frase que eu gosto muito, assim, cuidar da saúde para não ter que tratar da doença. Poxa, excelente. Eu acho essa assim... Gente, ela tem que fazer um livro de pensatas. Falar para ela. Né, Dani? E, assim, e você falando nisso, um outro assunto que chamou a atenção é o seguinte, existe quase que uma curva descendente com relação a esse entendimento da finitude. Ou seja, uma criança, um adolescente, ele nem pensa que um dia vai morrer. Sim. Então é algo muito distante para ele, essa concepção dessa outra realidade. Mas à medida que a gente vai caminhando ao longo da vida, e vamos tendo as nossas perdas, e vamos nos aproximando ao fim desse corpo físico, você começa a se aproximar mais disso. Então a gente começa a ver o seguinte, que muitas pessoas com certa idade, elas começam a mudar a maneira, ressignificar a própria existência e priorizar aquilo que é importante para ela. Mas o que as pessoas esquecem é o seguinte, que a vida, nós somos imorríveis e imatáveis. Então eu posso utilizar esse resto de vida que eu ainda tenho, eu acho que tenha, para já organizar uma próxima existência. Então você pode recomeçar, digamos que você teve a vida toda uma profissão, se aposentou, começa a estudar uma outra área, começa a fazer um outro curso, se preparando já para a próxima existência. Sim, perfeito. Então isso é algo que as pessoas não pensam, eles se entregam. Exatamente. Eu quero antecipar a morte muito antes de realmente isso acontecer. E a gente tem muitas histórias de vida de pessoas que mudaram totalmente depois que aconteceu algum evento traumático, ou alguma coisa relacionada à morte. Então, assim, se a pessoa aproveitar esse momento, ela pode catalisar, né, o próprio processo evolutivo dele, né? Tem que pensar bem, porque afinal de contas nós vamos sair vivos, né? Pois é, então, essa é que é a questão, né? A gente, não sei, parece um assunto assim meio pesado, mas na hora que você pega assim pelo paradigma consciencial e você tem a compreensão, né, vai acontecendo essa desmistificação aí, né? O modo como nós enxergamos, lidamos com a morte, diz muito como nós lidamos e nos relacionamos com a própria vida. Então, as pessoas não param para ver isso. E o que eu acho interessante é que na hora que você começa a estudar a dessoma, a morte, você começa a se auto-pesquisar. Então, como é que eu me portaria com a minha própria morte? Como é que eu estou preparando os meus familiares ao redor para isso? E tem um capítulo nesse livro que eu achei muito legal, que é o capítulo 12, do Vicente Pinto, que ele fala sobre o testamento vital, o direito da dessoma. Hoje, 95% dos tratamentos, as pessoas morrem sem saber que estão morrendo. Eles são colocadas no hospital, são entubadas, recebem sedação, e não tem nenhum direito de dizer, não, eu não quero passar por esse tipo de tratamento, que só vai prolongar meu sofrimento. Então, essa questão da distanásia, da ortotanásia... Poxa, isso é muito sério. Esse é um capítulo à parte, né? Um capítulo à parte que também é abordado nesse livro. E faz a gente pensar. Então, você pode deixar em vida, dizendo assim, eu não quero que seja submetido a tratamentos que só vão prolongar meu sofrimento. A gente pensa em testamento, a gente só pensa no dinheiro, né? O que vai ficar, como é que vai dividir esse dinheiro, né? Mas... Existe na internet, no Google, nós temos um artigo aqui do Vicente, que é excelente, ele é advogado lá em Gramado. Mas você pode entrar na internet e colocar testamento vital, que vem o primeiro livro do juiz que criou um livreto sobre testamento vital. E nós temos esse livro lá na holoteca. Nós temos esse livro na holoteca. E a abordagem é justamente deixar para a família orientações jurídica. De como, essa se ele entrar no processo aí de inconsciência. Inclusive, por exemplo, muitas pessoas gostariam de ser cremadas, mas por não ter deixado isso claro, acabam sendo cremadas. E às vezes a família... Doador de órgãos. A legislação está mudando novamente, né, sobre a doação de órgãos. Aí tem todo um contexto religioso, envolve uma série de questões, né, que às vezes a pessoa quer doar, a família não quer. Então, se a pessoa se prepara para isso, é outra história. Mas salvaguarda, né, a família não tem mais, né? Mudou a legislação agora há pouco tempo.
E se a pessoa expressou ou deixou escrito, ela vai ser doada os órgãos. A família não tem mais o poder absoluto em cima do corpo, não. Isso era muito pela questão religiosa que pegava muito, né? Mas é uma realidade, você não vai usar mais aquilo, então vamos, né? Usar da melhor maneira, né? Mas, vamos lá, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria falar um pouquinho, só chamar a atenção, deixar o Hilton, que o Hilton está bem organizado ali para falar tecnicamente, sobre o livro, né? É que o livro aborda, que é justamente o meu capítulo, você perguntou aí, a interação multidimensional nos ambientes em que poderá ocorrer uma dessoma. Não vou explicar muito, porque não está tempo e tem mais informações sobre o livro para passar. Mas eu acho interessante que as pessoas que forem adquirir o livro e ler, preste bastante atenção, que é uma coisa que não se leva muito em consideração. Você fala do momento. O momento, antes, o antes, o durante e o depois, né? Porque o ambiente, para ficar adequadamente para uma pessoa dessomar, ele tem que ser higienizado de todas as formas, inclusive energeticamente, com padrão pecênico, e uma série de fatores. O pessoal diz assim, viu os parentes que estavam esperando ele depois da dessoma. Aí eu abordo o comitê para recepção, né? O dessomatório, que é o ambiente extrafísico. É muito comum, né? Principalmente em hospitais, se vê muito, né? O paciente está ali e fala, olha, eu estou vendo minha mãe, meu pai, sei lá, e eles já não estão mais nessa dimensão, né? Aí a família já fica assim, ai, como assim, né? E quem quiser aprofundar, tem o verbete do professor Valdo, que é o comitê de para-recepção, e tem o meu verbete, que é dessomatório também a esse respeito. Então, eu passar agora para o Hilton e vou ficar quietinha. Vou ficar quietinha, já falei muito hoje aqui. Você ficar quietinha. Não, pode falar. Então, essa preparação é importante. Tem alguns capítulos que falam dos cuidados paliativos, que é esse trabalho de assistência para quem está dessomando. Então, tem a ver com o que Marisa vai falar, que é a preparação do ambiente. Então, muitas vezes, as pessoas não falam para o doente que ele está morrendo. Ele gostaria de falar alguma coisa, de se expressar, até de transmitir, expressar a dor que ele está sentindo por estar deixando essa dimensão. E as pessoas não falam, ignoram aquela pessoa. E isso é doloroso. Não, e às vezes ele tem necessidade de se recompor com alguém, né, se acertar, às vezes tem alguma desavença, e ele, como ele não sabe, né, perde a oportunidade, às vezes. É um momento muito rico, e que, se a gente estiver atento, vai poder ajudar essas consciências também. E para as pessoas que ficam, também é um momento delas aprenderem a exercitar o desapego. Ou seja, muitas vezes a pessoa fica sofrendo, já poderia ter ido, mas por conta das nossas energias, querendo manter aquela pessoa, acaba aprisionando. É um desserviço também que fazemos. Sim. Então, precisando aprender a nos desapegar. Né? Isso ajuda a ambos os lados, né? Sim. Agora, Lucy, vocês vão lançar, então, o livro aí amanhã, sábado? Sábado, do dia 15, no Círculo Mental Somático, pela manhã. Que é lá no tertuliário do CAEC. Isso, às 9 horas. E depois, às 19h30, no auditório do Acoplamentário, que fica... No auditório do CAEC também. Não, lembrando que o Círculo Mental Somático está sendo transmitido online. Então, a pessoa entra no YouTube/tertuliário e clica, vai assistir ao vivo. Então, assim, o pessoal do colégio vai poder participar, né, remotamente. E também, à noite, vai ser transmitido ao vivo no Facebook do Ectolab. Olha que bacana, muito bom. Então, esse livro ele é uma publicação... à venda, né? É bom dizer que já está à venda lá no Shopcons, né? Isso. Esse livro ele foi uma publicação da Ectolab, né? Em parceria aí com a Epígrafe, produzido todo pelo Colégio Invisível de Dessomatologia. Ele já está disponível no Shopcons, www.shopcons.com.br, né? E na Epígrafe, na Ectolab, né? Está aí à disposição. E aí a gente tem ainda mais 5 minutinhos, eu gostaria de saber se vocês querem assim, dar alguma mensagem final, o que vocês gostariam de deixar como recado para o pessoal que está acompanhando a gente, para como lidar melhor aí com essa situação. É o seguinte, pessoal, o Colégio Invisível da Dessomatologia está aberto a quem quiser participar, quem estiver interessado em pesquisar e aprofundar. O que a gente pede às pessoas é que elas tenham interesse em
tem interesse, tem uma visão do paradigma consciencial, seja por ter feito algum curso, ter participado de alguma palestra, mas, independente disso, ela é extremamente motivada a querer aprofundar este assunto. Então, não é um ambiente... Pode acontecer a consolação, o amparo, acontece. Mas, assim, é você, a partir da autopesquisa, poder trazer algo que mais tarde será compartilhado para outras pessoas. Seja através de novos livros, seja através de palestras, cursos, da própria troca de experiências nas nossas reuniões via Skype que acontece. Então, é esse convite para as pessoas que quiserem participar, colaborar com o Colégio Visível. E elas fazem como? Como que elas acessam o colégio? Existe um site que você colocar no Colégio Invisível da Dessomatologia, aparece Já um vai site, aparecer, ok. Aparecem as informações. E assim, a gente, como nós somos a turma da morte... Falando assim, parece tenebroso. A gente brinca muito assim, eu sou de morte. Eu sou de morte, tá. A gente brinca muito isso dentro do colégio. Então, a gente convida vocês todos... De rir, a gente ri mesmo. Além de estar no lançamento, a pensar na morte, repensar mesmo, né, na morte, porque nós não temos hora, dia e local. Pode ser daqui 1 ano, 1 dia, 1 minuto. E aí é toda a preparação. E esse livro, ele é excelente para isso, né? Porque dá uma abordagem bem ampla e de pontos de vista diferentes a partir de experiências bem variada. É uma antologia sobre a morte, exatamente, né? É uma antologia sobre a morte. Nós não podemos ser pegos de calças curtas. Porque senão não vai ter lucidez. E vai ser mais difícil, né? Então, é interessante. Nós temos tempo e todos os instrumentos para fazer diferente. Sim. É interessante a gente abordar o que ela falou sobre, a Lucy falou sobre ter lucidez, porque quanto mais lúcido, não importa o que vai no atestado de óbito. O importante é a lucidez com que a consciência sai desse plano. A lucidez com que ela abandona esse corpo e está sabendo o que está fazendo. E a nossa proposta é essa do colégio. Né? A gente espera, né, que quando chegar a nossa vez, a gente saia daqui lúcido. Está trabalhando para isso. Esse livro é uma técnica chamada biblioterapia. Você que está com algum conhecido, algum parente, ou você mesmo no momento desse dor, de perda, oferece esse livro. Mesmo não possa ler de imediato, no momento ela vai ter condição de lê-lo e começar a ser assistido pelas informações que nós estamos trazendo nesse livro. Olha, gente, agradeço muito aqui, Lucy, Marilza, Hilton. Esse tema é seríssimo, mas a gente não pode deixar de falar sobre ele, né? E o papel de vocês também é muito sério, porque vocês estão ajudando a humanidade, vocês estão ajudando as pessoas que passam pela experiência e as pessoas que vão passar um dia, né? Então, assim, parabéns a toda a equipe, parabéns também aí, principalmente a Carmen, a Maria do Carmo Benini, a Vanderlei Carvalho, né, Carmen Carvalho também, que pela organização, aí, pela dedicação a esse trabalho, e a todos, né, que participaram aqui, que fazem parte dessa GESCOM, né, a gente deixa aí os nossos parabéns, desejando aí muito sucesso. Então, agradeço aí a vocês, agradeço a companhia de vocês nessa sexta-feira. Esperamos vocês, então, na próxima sexta com mais Entre Livros. Até lá!